extramento.com. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um FL Podcast. E esse FL Podcast é um FL Podcast bem especial, porque eu tenho um convidado aqui que eu posso chamar de amigo, uma pessoa que eu conheci nesse ramo de concurso público, foi aluno em um dos cursos presenciais que eu passei, era monitor, depois virou nosso professor aqui de física e hoje está dando muito orgulho a todos nós, porque é policial rodoviário federal e é um cara que tem uma história de vida maravilhosa. E eu tenho certeza que você vai se espelhar muito, porque todas as dificuldades que ele passou são as dificuldades que muitos de nós passamos, é aquela luta do brasileiro, todas as decepções que ele teve, todas as reprovações que ele teve, e também vamos saber um pouquinho de como funciona o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, para que ele possa trazer também toda a importância que a PRF tem para esse país. Então, se você quer fazer concurso, por exemplo, para segurança pública, eu tenho certeza que você vai sair desse podcast aqui com esse desejo ainda maior. Irmão, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Saiba de antemão do orgulho que eu tenho pela sua determinação, pela sua aprovação. E queria também te agradecer por ter aceitado esse convite. Bom, muito obrigado, pelo convite. É um prazer enorme voltar aqui, te rever. São 2 anos praticamente, Felipe? Então, a saudade da amizade e tal. E é isso, vamos tocar o barco, vamos falar com essa galera aí, vamos Dá uma chacoalhada nele. Vamos dar uma energia para essa galera aí. Vamos lá. Irmão, eu sempre gosto de começar perguntando quem é o meu convidado. Então, quem é o Jairo? Da onde o Jairo veio? Estudou em boas escolas? Veio de família rica? Será? Porque eles têm essa ideia de que só passa concurso público quem estudou em boas escolas, quem era CDF. Então, eu sempre gosto do convidado contar um pouquinho da sua trajetória ali, como é que era na escola, como é que era a vida ali durante aluno mesmo, para que a gente possa ir construindo a sua história, que eu tenho certeza que muitos vão se identificar. Bom, nasci numa família muito humilde, fui nascido e criado na comunidade, no Rio de Janeiro. Enfrentei muitas dificuldades, como muitos, a maioria do povo brasileiro é assim. Só que eu sempre tive uma base familiar, muito boa. Minha mãe não teve muita educação, minha mãe estudou até a 5ª série só, mas sempre me ensinou o que era certo e o que era errado. Eu tive um apoio imenso do meu tio, que sempre me motivou a estudar, sempre me dava uns toques. Então, meu tio é como se fosse um pai para mim nesse sentido. E de origem humilde, sempre estudei em escola pública, comia lá o macarrão com salsicha. Dentro da escola, Dentro da escola. Aquela comida às vezes sem sal da escola pública. Exatamente. Passei toda essa dificuldade. Aos merendeiros de plantão, se você que está aqui é merendeiro, sabe que isso aqui não é uma crítica a vocês, é porque vocês trabalham com o que vocês recebem. A crítica ao sistema, na verdade. A crítica ao sistema, exatamente. Os merendeiros e todo o corpo docente ali, ninguém tem culpa, Exatamente. É um sistema educacional que é muito falho, E assim, na escola não era um CDF, mas também não eu era aluno ali mediano, Nunca reprovou? Chegou a reprovar? Não, escola não, só na faculdade. Na faculdade sim. Normal, Cálculo. Reprovei cálculo uma vez aí, rapaz, mas... Acontece, enfim, nas melhores famílias. Foi. Mas eu formei, É importante. Mas aí na escola era aquele aluno que ficava na média ali. Ficava na média. Nunca estava ali entre os CDFs, mas também nunca fui de desleixado, Sempre fui um aluno que cumpria com as suas obrigações. Entendi. Aí fez ali o ensino fundamental e médio toda escola pública. Toda escola pública. Aí fiz um curso preparatório, para o vestibular. Primeira vez não passei. Aí eu fiz... Aí já vi a primeira reprovação aí. Aí o que eu fiz? Continuei, insistente, aí fiz de novo, passei. Aí fui fazer faculdade federal, Formei na Rural, aqui do Rio de Janeiro. Passei por engenharia. Pessoal que não conhece, aqui no Rio de Janeiro nós temos
algumas faculdades públicas, né? Nós temos a UFRJ, que é a mais conhecida, né? Que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós temos a UERJ, que é a Universidade Estadual. Temos a UF, que é a Universidade Federal Fluminense. E nós temos a menos conhecida delas, que é onde o Jairo se formou, e eu também me formei, só que eu acabei me formando antes, não estudamos juntos no mesmo período, mas por coincidência acabamos estudando na mesma faculdade, que é a UFRRJ, né? Exatamente. Que é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Cheio de letra. Cheio de letra. E aí você foi fazer engenharia lá? Fui fazer engenharia, aí, graças a Deus, assim, eu tive uma boa base estudando, né? Reprovei, então quando eu passei bem também, né? E aí dedicou um ano firme. Isso. Aí vem o primeiro aprendizado, né, Jairo? Isso. Vem a primeira reprovação e desde jovem você o quê? Com 18 anos, mais ou menos? Tinha 18, 19. 18, 19. Isso. E aí veio já a importância de você saber, pô, reprovei, não tinha uma boa base, tudo bem, faz parte do jogo, mas eu não posso parar. Exatamente. Aí, assim, você não pode parar na primeira dificuldade que você encontra na vida, né? E aí eu entendi que eu precisava me dedicar um pouco mais, abrir mão de algumas coisas e para poder chegar no meu objetivo, que era passar no vestibular. Graças a Deus. De repente, igual você, minha família também não tinha condição de pagar uma faculdade para mim, né? Então, ou você vai fazer faculdade pública e vai se virar, né? Exatamente. Ou aquele bandejão que a gente tinha lá na rural, né? Pegava um ticket baratinho lá. O pessoal ter ideia, era R$1,35 na minha época. A minha era por aí também, R$1,20, R$1,30, por aí. E aí tu almoçava por R$1,20, R$1,20 na época. Porque era o que a gente dava, né? Era o que dava para fazer. Exatamente. Então a faculdade pública era uma alternativa, já que não dava para pagar uma engenharia numa faculdade particular, né? Não dava. É engraçado, falando de bandejão, né? Que tinha um dia lá que era o dia especial. Era carne de monstro com o suco do Chaves. A carne para você cortar tinha que ser de motosserra e o suco era aquele suco do Chaves, né? Tem gosto de limão, mas é de tamarindo e era isso. E vida que segue. Mas, pô, muitas lembranças boas, assim, da faculdade. E aí ficou na faculdade o quê? 4 anos? 5 anos? Não, 5 anos e meio. 5 anos e meio. Eu tranquei um período também, aí voltei e depois eu consegui formar. Mas durante a faculdade chegou a trabalhar também ou só estudava? Sim, estagiei no IBGE, né? Estagiou no IBGE. Fiquei 2 anos no IBGE. Foi um local que aprendi muito. E lá para mim o mais interessante lá foi que foi essa virada de chave, que eu via todo mundo lá fomentando um estudo para concurso, sabe? Dentro do IBGE? Isso, meus chefes, os outros estagiários. Legal. Então, assim, ali foi a virada, sabe? Falar, não, realmente tem que estudar para conseguir algo melhor. É legal você falar sobre isso, porque às vezes a gente teve agora, eu não lembro exatamente se foi ano passado ou ano retrasado, que teve um concurso para temporário do IBGE. Do censo, né? Do censo, isso. E aí eu acho que era um trabalho ali de alguns meses, 3 meses, 4 meses, que era o período do censo, né? Que eles contratam só o período do censo. Mas tem prova, é concurso normal, mas é para temporário. E aí muita gente falando, pô, Felipe, vale a pena fazer? Né? Eu falo assim, cara, depende da sua situação hoje. Se você já está no trabalho, se você gosta do seu trabalho e tal, de repente você estuda para um cargo efetivo, né? Sim. Mas se você está desempregado, ou se de repente você não está feliz no seu trabalho, é algo que você não aguenta mais, por que não? Né? Porque por mais que seja temporário, eu vou estudar em vão? Não, você não vai estudar em vão. Esse concurso, ele pode não ser o concurso fim, porque ele tem um tempo, ele vai expirar, isso vai ser temporário. Mas primeiro, você vai começar a criar hábito de estudo. Sim. Porque muita gente não tem hábito de estudo. Você vai começar a criar hábito de estudo, você vai entender o universo de concurso público. E tem uma terceira vertente que eu estou ouvindo de você agora. De repente, lá dentro, ele ia se motivar mais ainda a querer estudar para um outro concurso, porque ele ia ver toda essa situação acontecendo lá dentro. Exatamente. Inclusive, eu tenho um amigo de turma, de faculdade, que ele passou do censo, mas a ideia dele era outra, era Marinha, né, para o corpo de engenheiro da Marinha. Uhum. E ele ficou trabalhando ali e logo depois ele passou, cara, no concurso da Marinha. Ele hoje é engenheiro da Marinha. Entendi. Saulo Monsores, o nome dele. Um amigo
meu mesmo assim, de turma. Do teu período de faculdade? A gente estudou. A engenharia que você fez foi? Agrimensura e cartográfica. Agrimensura e cartográfica. Foram duas atribuições, né? Então, esse é um exemplo dele. Ele estava lá. Inclusive, tem um outro estagiário também que estagiou comigo lá no IBGE. Ele era da UERJ. Ele hoje também é do Corpo de Marinha. O Juninho, ele também passou. Para você ver como que a galera fomentava isso lá e como foi importante esse período para mim lá. Entendeu? Poxa, legal. Tem vários amigos que tomaram cada um seu destino, mas que motivados nesse hábito de estudo para concurso, né? Voltado para o concurso público. Entendi. Então, aí o Jairo se formou na faculdade, né? Formei. Terminou, aí o estágio acabou também. Isso. E aí a gente sai daquilo com o diploma na mão, virando o que a sociedade chama de vagabunda, né? Exatamente. Acabou o estudo, não está empregado, aí o que veio na cabeça do Jairo? Estudar, né? Vamos ter que estudar de novo. Eu falei assim, tem jeito, vamos estudar. E aí, assim, só que eu procurava algo que me trouxesse prazer de fazer, né? Eu sempre falo com a galera, você trabalhar naquilo que você ama, é como se você não trabalhasse. Você vai sem peso do trabalho. Você vai feliz, motivado. E aí eu comecei a conhecer mais como é que era o trabalho da PRF, né? E aí ali foi quando eu comecei a conhecer, aprofundar e gostar. Começou a se identificar Exatamente. pelo que a PRF fazia. Exatamente. Inclusive a PRF tem no Instagram, é o oficial dela, né? @PRF Oficial. A gente vai deixar o arroba da PRF aqui, para que o pessoal possa conhecer melhor o trabalho da PRF. Isso, né? e o @PRF Ensino também, que é como é o curso de formação lá, tudo canal oficial da própria instituição, entendeu? E tem vários vídeos, várias dicas. Então, assim, é muito bonito, muito maneiro. A gente vai chegar nesse trabalho da PRF porque o pessoal acha que o trabalho da PRF é só montar os outros, né? O pessoal acha que é isso, está longe disso, né? Isso é uma das atribuições, né? Mas existe um trabalho muito maior por trás, que é um trabalho de educação, né? Um trabalho de educar a população e saber da importância que a gente tem, da responsabilidade nas estradas brasileiras, né? Entre outras atribuições que a PRF tem, que você vai poder dizer para a gente daqui a pouco. E aí você começou a se identificar com a PRF, aí resolveu entrar num curso para se preparar, foi isso? Sim, então, eu ainda era daquele, como que eu posso dizer, eu era aquele concurseiro raiz, né? Tinha que ir para aula presencial e tal. Estava muito preso ainda ao presencial. Estava enraizado nisso. E aí, isso era o ano de? Isso foi 2018, cara. 2018. 2018. Isso. Aí 2018, aí eu fui lá pra Degrau, né? Onde eu conheci você lá também, né? E aí, estudando ali, veio o concurso de 19, né? E aí eu tava naquela área do presencial e tudo mais. Ali tu já era monitor, não? Não. Tu virou monitor depois? Depois. Isso, aí tu entrou como aluno, aí ficou um ano estudando no curso presencial, ali, né? E aí foi onde a gente se conheceu, que eu trabalhava nesse curso na época. Isso. E aí você ficou ali estudando e tal, e veio o concurso de 19. Aí foi o primeiro concurso que você fez mesmo ou não? Não, já tinha feito do IBGE para engenheiro, só que na época era Gran Rio, e no concurso que eu fui fazer, mudou a chave, se tornou FGV. Então, era uma coisa, eu me preparei muito para Gran Rio, e em cima da hora veio FGV, acabei sendo atropelado no concurso. Aí, tá vendo, pessoal? Ó, mais uma dica que eu acho que é fundamental. Olha como num bate-papo que a gente está tendo aqui, a gente vai tirando várias lições. Olha o que o Jairo acabou de falar pra gente. Ele focou muito no Gran Rio, né? E aí veio, mudou a banca organizadora, muda o perfil de prova, e aí ele acabou não conseguindo a aprovação, acabou sendo reprovado por causa do erro de estratégia, né? Então eu sempre digo pra galera que antes de você se preocupar com a banca em si, eu acho que você tem que ter a base necessária. Então, com a matéria. Então, ó, esquece Gran Rio, CESP, FGV, pelo menos no primeiro momento. Se preocupe em estudar a matéria, em aprender a matéria.
Depois que você domina os conhecimentos da matéria, aí você começa a se preocupar com a banca organizadora, porque aí você vai ver o que ela mais gosta de cobrar, qual é a forma das questões. Né? Então, primeiro você tem que ter uma boa base, né, Jair? Para depois você se preocupar com a banca organizadora em si, né? Exatamente. É bem importante, já que a gente está falando de base, né? A gente parar com esses mitos aí de macete, de bizu. Cara, eu costumo dizer o seguinte, você tem que construir uma base sólida, né? Se tiver uma base sólida, para você aprender o bizu depois, é muito mais rápido. Eu costumo dizer que o bizu, o macete, é a cereja do bolo, né, Jair? Isso. Você não vai para uma festa para comer a cereja do bolo só. O bolo, é o principal. A cereja é um plus, é algo gostoso, tal, mas é algo. O bizu, o macete, é aquilo que vai fazer você ganhar tempo, é aquilo que vai fazer você memorizar um detalhe ou outro. Agora, a base não é o macete, não é o bizu. Ninguém passa só por macete e só por bizu. Inclusive, eu tenho um outro exemplo também que eu gosto de citar, é como um miojo. O macete é como um miojo. É bom? Em certas ocasiões, na emergência. De madrugada, chegou de noite, tá naquela larica ali, comeu o miojo e resolveu. Agora, você consegue comer o miojo todo dia? Você não consegue, não tem substância. Sabe? Exatamente. Então, não tem todos os nutrientes necessários. Exatamente. Então, a gente fica querendo pegar atalho, né? Só que às vezes você vai pegar um atalho que no final não tá te levando a lugar nenhum. Então, não é perder um tempo, é um investimento, né? Estudo é sempre investimento. Então, direcione o seu estudo para aprender de fato a matéria, ter uma boa base, criar uma boa base, ter conhecimento, dominar o assunto, aí sim, você vai passar a ter um monte de macete, você vai passar a ver um monte de coisa que você não via. A gente sabe que na matemática a gente tem várias maneiras de resolver uma questão, e aí tudo depende do raciocínio. E quando você cria uma boa base, você já passa a raciocinar. É verdade. E aí você começa a entender muito mais fácil, criar mecanismos para estudo, mecanismo macete, você vai aprender e você vai ter um desenvolvimento muito melhor, né? Show de bola. Aí, mais uma lição para vocês aí, ó. Macete bizu. Essa vai ser a thumb de um corte que a gente vai dar aqui. Macete bizu é igual miojo. Então, irmão, e aí veio o concurso 2019. Veio. Como é que você estava se sentindo para essa prova? Você sentiu que estava bem preparado? Já tinha feito simulado? Estava indo bem de simulado? Como é que você se sentia para essa prova da PRF 2019? Então, 2019 eu achei que eu estava muito bem, né? Pô, tô grandão. Estudei pra caraca. Tô grandão, vou pra prova e tava nos simulados e ia sempre ali, ficava no meio da tabela ali e tal. Aí eu fui pra Rondônia, cara, fazer a prova. Porque foi regionalizado. Foi regionalizado. Uhum. Aí eu fui pra Rondônia fazer a prova, beleza. Aí eu dividi... E por que Rondônia? Porque foi estratégico. Foi estratégico. Foi. Lá tinha mais vaga? Tinha mais vagas e assim, tinha um conhecimento já de como seria mais ou menos a procura da galera. Entendi. Tinha mais vaga e ao mesmo tempo a procura não ia ser tão grande. Isso. Aí a minha estratégia foi para lá, entendeu? Eu tinha um vizinho que era de lá, então procurei informações a respeito da cidade, né? Inclusive a irmã dele era de lá e ajudou a gente pra caramba lá. Eu e um colega que entrou em 2019, o Igor. E aí eu fui, cara, fazer a prova. Aí foi um dia que deu tudo errado. Eu revisei. Mas deu errado no dia da prova? No dia da prova. Eu tinha revisado, eu tinha passado o conteúdo. Eu dividi o quarto com um colega. Ele entrou em 19. Ele entrou e eu fiquei. Mas a gente revisou o conteúdo inteiro, cara. E na hora da prova, eu fui começar pela redação primeiro. E aí eu fiz a redação e tal. Depois eu percebi que eu tinha dado uma fuga ao tema. E eu tive Isso é motivo de zerar a redação, exatamente, né? E está eliminado. Eu tive que refazer a redação, então eu perdi um tempo. E isso eu não tinha treinado assim, de começar pela redação. Não tinha, eu não sei por que eu fiz aquilo na hora. Mas, enfim, aí deu tudo errado. Aí para eu ganhar tempo,
nas questões exatas, eu fazia conta de cabeça, aí acabei errando uma questão lá por pressa, fazia a conta de cabeça. Acabou a luz na hora da prova, ventando, chovendo muito. E, enfim, foi um dia assim muito ruim para mim, né? Para outros colegas não. E deu tudo errado. Aí eu já saí de lá sabendo que não tinha dado, né? Aí, quando saiu da prova, tu já saiu com o sentimento de que essa não deu para mim. Já saí já sabendo que tinha ido mal, né? E para minha surpresa eu nem fui tão mal. Eu fiquei por 3 questões, né? Mas assim, aquilo ali, eu vi que deu tudo errado, mas aquilo ali me deu um gás a mais. Falei, pô, cheguei muito perto. E é esse ponto que eu quero chegar. Essas reprovações, elas fazem parte do jogo, né? Assim como você foi reprovado, poderia ter sido aprovado, como teu amigo que foi contigo, ele foi aprovado. Pra caramba. Mas aí que tá, quando saiu da prova, tu sabia que não tinha dado. Mas, por outro lado, tu sabia que não era por falta de conteúdo. Não. Né? Tu falou assim, cara, por conteúdo, eu sei que eu tenho esse conteúdo. Só que, cara, por uma série de fatores aqui, por estratégia errada, a gente não está dizendo que não deva começar por redação, mas você não tinha treinado dessa forma. Exatamente, foi o que eu falei, eu nunca tinha feito aquilo. E eu fui fazer na hora da prova. Eu não sei por que eu fiz aquilo, mas fiz. Eu aprendi com o meu erro, né? E aí saiu da prova, aí depois quando pegou o resultado, viu que tinha sido até melhor do que você esperava, mas não tinha dado para você. E aí o teu pensamento? Tipo assim, em algum momento pensou em desistir? Cara, isso não, deixa essa porcaria para lá, não é para mim. O sentimento de você, poxa, eu tava do lado do cara, que o cara passou e eu fiquei. Como é que tu trabalhou isso em você? O que passou pela cabeça do Jairo? Então, a princípio a gente pensa em desistir, né? Só que eu falei assim, cara, esse é meu sonho. Aquele momento, entrar na PRF já era meu sonho. Eu já tinha aquilo ali como um projeto de vida, entendeu? Como meu sonho de fato, e eu queria viver aquilo. E eu vi um colega vivendo aquilo. Eu falei, pô, se ele conseguiu, eu também posso conseguir, né? E foi quando eu comecei, acho que vou espirrar. Deu vontade, mas segurei. Eu falei assim, cara, não tem nada perdido, eu vou continuar estudando e eu vou tocar o barco. Voltei com dívidas, pior ainda, né? Fui lá, voltei com dívidas e tudo mais, mas eu... Na época estava só estudando ou não? Estava só estudando. Na época eu tinha largado, eu fiquei um tempo como Uber, né? Para juntar um dinheiro e estudar. Entendi. E aí, quando não conseguia, eu falei, pô, e como é que vai ser? Falei, mas Deus sabe de tudo e vai dar um jeito. E aí, eu falei, desistir eu não vou, porque não é meu perfil desistir de nada, né? Então, eu falei, vou continuar. Eu cheguei perto e no próximo eu vou passar, com toda certeza. Eu vou rever o que eu fiz errado, né? Minha estratégia, meu estudo, meu próprio estudo, né? Eu passei a ter um outro tipo de estudo. Eu passei a ter um tipo de estudo mais ativo, de leitura, de sentar mesmo e ler pra caramba e me dedicar pra caramba, e foi isso. Ali eu já estava determinado que eu ia seguir e que eu sempre falei até com a minha mãe isso, só tinha 2 opções, passar ou passar, não tinha outra. Não tinha o plano B, meu plano B era meu plano A, que era passar, e acabou, entendeu? Ninguém ia me tirar daquilo ali. Podiam falar qualquer coisa, podia acontecer qualquer coisa. Eu comentei com a minha mãe que falei assim, eu só paro de estudar em duas ocasiões. Ou eu passando, ou eu morrendo. O que vai acontecer antes eu não sei, mas eu não vou desistir. Não vou parar. Não, eu não vou parar, eu vou seguir. E aí trabalhei psicologicamente, a parte de me motivar. Pô, via o meu camarada lá, e isso também me motivava. Eu falei, pô, que legal, cara. Feliz por ele, eu vou chegar lá também. Revi meu plano de estudo, como que eu ia fazer para evoluir. Aí, nesse segundo momento que você mudou teu estratégia de estudo, como é que era a tua rotina de estudo em si? Antes, eu assistia muito videoaula, lia a parte... A gente sabe que exatas é diferente de humanas, né? A parte de exatas, a gente de fato precisa de alguém, às vezes, para
pegar na nossa mão e conduzir a gente pro... Diferente. Porque Aí já tinha mudado um pouco, aí já passou mais para estudar online também. Isso, leitura e tudo mais. E aí, só que a parte de humanas e de direito, cara, quanto mais você lê, mais você vai ter conhecimento daquilo. Porque aquilo vai ficando enraizado. O direito pegava mais PDF. Isso, né? lia muito, letra de lei também seca, grifava, entendeu? Fazia muitas questões. Então eu passei a ter um estudo muito mais ativo. Muito mais. E às vezes eu passava o dia lendo. Entendeu? Passava o dia ali estudando, lendo, fazendo questão, anotando. E aí quando você começou, por exemplo, em 2018, que você estava num curso preparatório presencial na época, né? Você só estudava no curso ou não? Não, eu estudava em casa, mas nem se compara ao que eu estudava para o concurso de 2021. Depois, entendi. E aí você estudou ali no presencial, né? Aí depois veio a prova, aí depois você ficou estudando só online. Só online. Você só ia presencial, você só ia fazer a turma de simulado, né? Simulados, isso. Só simulado, mas aí o teu estudo passou a ser online. Isso, passou a ser E aí, em casa. quanto tempo mais ou menos? Você estudava de manhã, de noite? Como é que era a tua rotina de estudo no dia? Eu estudava de manhã, assim, todo o tempo que eu podia, eu estava estudando. Quando eu não estava trabalhando, na época eu já era monitor lá do curso, da Degrau. Depois você não passou, aí o curso te chamou para ser monitor. Isso, de exatas, pela facilidade que eu tinha, né, porque eu era de exatas. E aí eu passava a dividir o tempo ali de monitoria, eu ia lá para monitoria, né? E quando eu estava em casa, eu aproveitava esse tempo para poder estudar direito, estudar humanas, tudo mais. Porque quando eu estava na monitoria, basicamente eu revisava o conteúdo inteiro, né? No edital. Que acaba, quando você ensina, você aprende também junto, Exatamente. Né? Então, olha que legal, né? O que você fez foi sempre botar a sua prioridade mesmo em primeiro lugar, né? Exatamente. Então, por exemplo, no primeiro momento, você complementou a renda ali com o Uber, para poder juntar um dinheiro para poder investir no teu estudo. No segundo momento, você aproveitou a oportunidade de ser monitor e tinha ali um dinheiro suficiente para pagar as contas ali, né? Para te manter e focar o maior tempo possível em termos de carga horária, né? Isso. Aí, por exemplo, se eu tivesse que... Eu andava com um caderninho, né? Um bloquinho, uma agendazinha, que eu tinha muitas informações ali de estudo, né? Das matérias. Coisas que eu via em simulado que eu tinha errado. Tá? Era meio que um caderninho de erros ali, sabe? Então, por exemplo, se eu tivesse que ir à rua e ficar muito tempo na rua, eu pegava esse bloquinho e começava a ler, entendeu? Ali numa fila de um banco. Hoje a gente não usa mais, né? Não tem mais fila de banco. Mas por aplicativo? Mas ainda tinha. Eu lembro que eu tive que levar o carro para vistoriar e aquela fila do Detran, então ali eu sentado ali lendo. Então, todo o tempo que eu podia, eu aproveitava, sabe? Eu tentava otimizar o máximo possível o meu estudo ali com essas brechas. E como é que foi essa transição Você teve a experiência no presencial, como é que foi essa transição do estudo para o online, por exemplo? Porque o que eu escuto às vezes de algumas pessoas? Hoje, fazendo uma pesquisa com o pessoal, você vê que quase todos que são aprovados são alunos que são do curso online hoje em dia. Porque não tem como competir, a carga horária do online é bem maior, a qualidade em termos de preparação de material é bem diferente, o presencial é muito mais corrido, a carga horária de conteúdo é pequena, você passou por isso. Só que muita gente acredita não ter a disciplina para estudar online, né? O pessoal fala assim, eu não consigo ter a disciplina para estudar online. Como é que você trabalhou em você essa parte da disciplina? Porque quando você está em casa estudando online, realmente você tem muitas distrações, né? Então, como foi para o Jairo trabalhar em si essa disciplina de ter essa rotina de, cara, esse é meu momento de estudo. Você já era casado na época, né? E aí, como é que você conversou com a esposa? Pô, no momento que eu estou em casa, evita falar comigo, sabe? Você teve essa conversa com sua família. Como é que foi para você se adaptar ao estudo online? Foi assim, o começo sempre é difícil, mas todo mundo é capaz.
O começo, eu não conseguia ler muito. Então, eu lia meia hora, estava de saco cheio. Então, você tem que saber a sua alimentação, você tem que se entender primeiro, né? Então, eu sabia que eu ia ler meia hora e ia ficar de saco cheio. Eu ia lá, dava uma descansada, voltava a ler. Depois você vai acostumando, aí você já passa até 1 hora ali estudando direto. Aí depois 1h30, 2 horas, assim, você vai fazendo pequenas pausas, né? Mas você vai ver que isso é gradativo. Você vai conseguir evoluir a questão da disciplina. Se você estiver motivado, tiver aquilo como um objetivo mesmo, você vai conseguir. A mesma coisa é como dieta. O nutricionista passa dieta, se você for radical, você não vai cumprir aquela dieta. Não vai ser sustentável, né? Não vai. Então você não pode ser radical com você também. Então você tem que entender que você vai evoluir aos poucos. Você vai começar com meia hora, daqui a pouco você está chegando 1 hora, 2 horas, e aí você vai progredindo. Tem disciplina, igual você falou, né? Que a videoaula vai te ajudar mais. Vai. Porque o professor vai te pegar pela mão, você vai ver o vídeo. Tem disciplina que, de repente, para você o direito funcionava mais em PDF. Sim. Né? Quando é exatas, normalmente o vídeo é melhor porque você vê o professor fazendo ali. Né? Então, tem também a peculiaridade da disciplina em si, né? Sim. E com relação à minha família, né? Aí já veio o ano de pandemia ali, né? Então, a minha esposa estava trabalhando em casa, home office, então ela ficava num quarto e eu ficava no meu quartinho de estudos. E a gente tinha um horário para almoçar, tinha um horário para fazer as tarefas de casa, fim de semana, entendeu? Então eu procurava sempre conversar com ela da gente organizar. A palavra é essa, você se organizar. Tanto o estudo quanto o restante do seu dia. Porque você não vai estudar o dia inteiro, nem você também vai deixar de estudar o dia inteiro. Você tem que achar o equilíbrio. Então, tinha as tarefas de casa para fazer, arrumar a casa, lavar a louça, lavar roupa, essas coisas todas. Então, eu procurava conversar com ela e organizar essas coisas assim para a gente poder, eu ter uma qualidade de estudo, quanto ajudar em casa também, entendeu? Entendi. E aí, olha como as coisas são, né? No início, você está dizendo que estudava meia hora e estava de saco cheio, né? E aí, beleza. Aí depois você, no período pré-edital do outro concurso, né? Que você foi aprovado de 2021, né? Sim. Entre essa reprovação de 2019 até o edital de 2021, você conseguiu alcançar ali, em média, uma carga horária de hora líquida mais ou menos de quanto? Cara, eu estudava, eu não contava, Felipe, mas eu estudava de manhã, de tarde, de noite, às vezes madrugada. Todo o horário que eu podia, eu aproveitava. Porque, assim, as pessoas têm que entender o seguinte também, seu corpo tem limite físico. Então, eu estudava... Quantidade não é qualidade, Exatamente. Né? Então, cara, tinha um dia que eu estava estudando de manhã, almoçava, voltava para estudar, eu descansava ali um pouco, voltava para estudar. Eu não estava absorvendo. Então, o que eu fazia? Eu dormia 20 minutos ali, cara, meia hora. E aquilo, quando eu voltava outra pessoa, sabe? Então, você tem que ponderar as pausas, o descanso, que a gente não é um robô e também, assim, cara... você tem que ter uma qualidade de vida, né? Então assim, eu não estudava 12 horas, não fico falando, eu estudava 12 horas, 16 horas líquidas, não, isso é bobagem, isso é mentira, né? Então, eu não contava, eu só estudava. Entendi. Quando eu estava cansado, eu descansava, parava, dava uma relaxada, eu não forçava. Eu vi que chegou uma hora que eu estava lendo ali 1, 2, 3 vezes, eu não entendia o negócio, então não estava conseguindo concentrar, eu ia descansar. Eu descansava meia horinha, voltava muito bem. É o equilíbrio, né? Exatamente. Meia hora, não é 3 horas, né? Exatamente. E aí eu lembro que eu tinha meu cronograma e batia meu cronograma, e quando eu estava me sentindo muito bem fisicamente, disposto, eu prolongava. Entendi. Eu seguia. Você ia sentir no dia a dia ali, né? Exatamente. Tinha dia que eu estava mal,
eu recuava, estudava menos horas, entendeu? Eu sempre fazia esse balanço, assim, entendeu? Entendi. E aí veio ali o estudo 2019, a prova 2019 foi em que mês, mais ou menos, lembra? Foi, acho que 2 ou 3 de fevereiro. Foi início do ano. Foi. Aí veio a reprovação, aí tipo, em março já estava voltando ao estudo já, normal? Já estava. Aí já... Nem curtiu o luto, não. Já foi pra cima. Inclusive teve o concurso da Guarda Municipal de Niterói, que eu não lembro a data, mas foi pós-PRF 2019. Uhum. Aí eu não tinha estudado para lá. Foi 2019 mesmo? Foi 2019. Aí eu falei, vou lá, um colega me encheu o saco para fazer a prova, eu falei, vambora. Aí eu fiz. Aí eu não entrei por um ponto, cara, que foram os conhecimentos de Niterói que eu... Não sabia, não tinha estudado. Aí eu... Beleza, aí fiquei por um ponto. Eu falei, cara, vou continuar e vambora. Meu objetivo é esse aqui, eu vou... Enfim, foi mais uma reprovação. Foi mais uma reprovação da Guarda. E aí olha como são as coisas, né? Eu acho que isso não iria acontecer com você, porque você sempre mostrou muito focado na PRF. Sim. Inclusive, tem muita gente que estuda para PRF e para PF, e a pessoa fala, o que eu passar eu vou. Você não, você sempre, não, eu até vou fazer a prova da PF, mas o que eu quero é a PRF. Teu sonho sempre foi a PRF. Sempre. Então, eu acho que isso não ia acontecer com você. Mas eu já vi acontecer com muitas pessoas isso. Às vezes você faz um concurso escada, por exemplo, talvez você fazendo o concurso da Guarda e passando, talvez você tomasse posse porque você precisava ali também, você não tinha uma renda praticamente, sim. Até porque também estava na pandemia, então eu acho que as aulas da monitoria devem ter diminuído. Sim, com certeza. E aí, eu acho que foi até o período que você estava com a gente, né? Aí você me fez o convite. Eu fiz o convite para dar aula de física para a galera da PRF aqui. E aí... isso aí acabou diminuindo a tua renda, então de repente, para você ter uma renda, talvez você assumisse esse cargo. Sim, e aí eu já vi muita gente que assumia cargo de concurso escada e acomodava, né? Então talvez essa reprovação veio até para te ajudar, né? Para não tirar o teu foco no que você tinha uma coisa mais grandiosa na frente. Então às vezes tem coisas na vida, e isso aconteceu um pouco comigo. A minha reprovação que eu tive da prefeitura de 2011 era uma reprovação que hoje eu enxergo dessa forma. Foi uma reprovação que foi muito sofrida para mim, mas ela me amadureceu para que eu fosse aprovado em 2012, no mesmo concurso, só que uma carga horária maior, um salário 3 vezes maior. Então, hoje eu enxergo que aquela reprovação ela teve um motivo na minha vida. E às vezes a reprovação que você está tendo hoje pode ser que mais na frente você entenda que ela tem um motivo na sua vida, né? Sobre essa questão de maturidade, de 19 para 2021, a minha maturidade, não só de estudo, mas como pessoa, né? Foi incrível, assim, cara. Eu cresci muito como pessoa, né? Aprendi a lidar muito com frustração, aprendi que tudo tem seu tempo, cada um tem seu tempo. Como um amigo passou antes, eu passei depois, e daqui a pouco é a vez de um outro amigo. Então, se você trabalhar essa questão que às vezes a gente tem um problema sério de querer se comparar, né, com o outro. Então, o cara passou, não, tem que passar também, porque o cara passou, não, cara, assim... Cada um tem a sua trajetória, né? Isso, cada um tem a sua guerra, cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo de amadurecer. Eu hoje, eu tenho certeza que se eu tivesse entrado em 19, eu teria uma cabeça totalmente diferente do que eu tenho hoje. Sabe? Questão de maturidade, de entender da vida mesmo. Então, assim, eu amadureci muito no estudo e também amadureci como pessoa. Então, foi fundamental essas reprovações, né? Essas reprovações foram fundamentais para eu amadurecer como pessoa e chegar no meu objetivo hoje com a cabeça muito mais tranquila, mais sólida, mais desenvolvida. Mesmo, né? Exatamente. E aí veio essa reprovação em 2019, você continuou, veio essa reprovação da Guarda, aí veio 2020, estourou a pandemia,
Mas aí você continuou estudando, 2020, né? Continuei. Então, enquanto eu via muita gente, né, se preocupando em assistir live de música, de não sei o quê. Estourou as lives todas, né? Todo cantor fazendo live, é verdade. Cara, e eu trancadinho lá estudando, irmão. E a gente falava isso aqui, né, no curso, eu falava, o Jairo também estava dando aula de física aqui para a galera da PRF, e a gente falava, ó, vai ser aprovado na pós-pandemia quem aproveitar a pandemia para estudar. Exatamente. A gente cansou de falar isso, né? Fato. A pandemia, enquanto muita gente está em casa e está perdendo tempo vendo uma live atrás da outra, tem muita gente que está estudando. E é essa galera que vai colher frutos quando a pandemia acabou. E temos um exemplo aqui, sem prova dúvidas. viva. Cara, e tava lá todo dia, e pandemia rolando, e só saía de casa para ir ao mercado mesmo. A minha esposa estava trabalhando no home office, então, cara, tava tudo ali. Então eu peguei aquele tempo ali para aproveitar e me dedicar. Foi ali que aí eu estudava com os amigos, a gente fazia a nossa live ali, corrigindo simulado, corrigindo questões, trocando ideias ali, né, nosso grupo de estudos. E eu aproveitei o máximo de tempo que eu tinha, sabe? Quanto foi importante para você esse grupo de estudo que você tinha? Cara, foi muito importante. A gente se motivava o tempo inteiro. São pessoas que estão vivendo a sua luta ali também, né, Felipe? Estão junto com você ali na mesma batalha, né, cara? Então, você compartilha experiência. Às vezes o cara não estava num dia bom, mas a gente motivava aquele cara ali e ele, voltava. E às vezes você não estava num dia bom, mas aí aquele ambiente ali te levava para cima de novo. Então, cara, eu acho muito importante ter um grupo de estudo com pessoas que querem, né? Pessoas focadas. Exatamente. Às vezes uma pessoa que não está no time da galera, ela acaba tirando a concentração, vai desandar. E tem uma pesquisa que mostra, uma pesquisa de Harvard, que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Isso em tudo na vida, em todas as áreas da vida. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, às vezes a pessoa ela quer remar nesse mundo de concurso público sozinha. Então, às vezes a família dela, na minha família, por exemplo, eu não tenho nenhum exemplo, pelo menos perto que eu conheça, de servidor público. Na minha também não. Ninguém que estudava para concurso público, entendeu? Então, assim, não tinha ninguém para trocar. Mas eu tinha um amigo que, na verdade, no meu caso era um amigo só, que estudava para concurso público. Tu conheceu ele? Ele é monitor aqui também da galera do Chapa? Sim, o sim. Wellington. Então, ele sempre estudou para concurso público também. E aí a gente estudava junto também. Tanto que ele passou no concurso 2011, eu não passei, né? Então, Histórias parecidas. E aí, ele sempre foi o cara que eu trocava com ele. A gente motivava um no outro ali. Então, você ter o seu ciclo ali, onde ninguém estuda para concurso público, isso é bem complicado, porque você vai estar remando contra a maré, sozinho. Então, ou você vai acabar se distanciando desse grupo, ou esse grupo vai acabar naturalmente te desestimulando a estudar. Porque é um grupo que, não estou dizendo que está certo ou está errado, só está num momento diferente do seu. É água e óleo, né, cara? É água e óleo, exatamente. Não se mistura ali. Eu acredito nisso mesmo, que aconteça isso aí que você mencionou. Ou você vai mudar aquele ambiente e as pessoas vão te enxergar como uma pessoa diferente e vão se inspirar em você, ou elas vão mudar você e você vai desistir do seu sonho. É mais fácil mais pessoas mudarem você do que você mudar mais pessoas. É verdade. Nesse primeiro momento. Depois que a gente sempre tem tem um ditado que o exemplo arrasta, né? Então, depois que você consegue, aí as pessoas passam a ver, enxergar diferente, entendeu? Mas nesse primeiro momento é isso. É mais fácil eles mudarem você e você não acabar desistindo, né? Exatamente, do que o contrário. E aí veio 2020, você com um grupo ali, pessoal estudando, aí veio até que o edital veio em janeiro de 2021, não foi isso? Foi final do ano, se eu não me engano. A prova foi em janeiro? A prova foi no Dia das Mães. A prova foi em maio? Dia das Mães. Isso, por aí, final quase início ali, já, acho que foi na virada ali. Não de lembro. 20 para 21. Eu não lembro, eu sou ruim com data assim, né? Não lembro dessas coisas não. Mas foi ali, finalzinho de dezembro. Aí veio, aí
foi aquela coisa assim, graças a Deus, e vamos embora pra dentro. Aí, Natal, Ano Novo. Não teve. Feliz Natal, rapaziada. Feliz Ano Novo. Estudo. E aí veio. E até que veio a prova, né? Aí já fez essa prova no Rio, né? Isso. Fiz lá em Madureira, Fez em Madureira? No Madureira Shopping. E aí fez essa prova de 2021. Como é que estava a tua cabeça, véspera de prova, sabendo que tu já tinha passado por uma reprovação? Veio pensamento negativo ou não? Tu estava otimista? Como é que foi? Não, assim, foi... Eu estava muito confiante. Muito, muito. Eu estava treinando muito. Eu fazia muitos simulados nacionais. Estava sempre bem colocado, sempre disputando as primeiras posições ali. Então eu vi que meu estudo estava direcionado, estava no caminho certo. Então aquilo ali me deixou mais tranquilo. Eu falei assim, cara, se eu não passar nesse concurso, é porque não é para mim. Entendeu? Porque eu fiz tudo. Tudo que estava ao meu alcance, eu fiz. E você tinha esse sentimento, né? Eu dei o meu melhor. Isso é o mais importante. Eu tinha o sentimento de dever cumprido, sabe? Eu fiquei nervoso antes de sair de casa. Porque minha esposa saiu, era dia das mães, foi almoçar com a mãe, com a avó, e eu fiquei ali antes de sair para a prova. E eu peguei meu carro, aí eu lembro que antes de sair de casa eu fiquei muito nervoso. Aí dirigindo, cara, no meio do caminho eu falei assim, pô, mas por que eu tô nervoso? Não tem, é mais um domingo para mim, eu faço isso todo domingo. Então, é mais um treino, vou lá, vou encarar como um treino, como eu faço sempre. Se não tiver que ser... Você já estava habituado a fazer simulado todo domingo? Todo domingo. Então, eu falei, cara, eu não vou ficar nervoso, isso não vai me dominar. Eu tenho consciência de que eu fiz tudo que eu tinha que fazer, eu dei o meu melhor. Se não tiver que ser, não vai ser, eu vou entender, vou procurar outra coisa. Mas eu sei que eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Então, só vou para a prova. E fui. E aí, cheguei 1 hora antes na prova, fiquei no estacionamento revisando, coisa que já vi diversas pessoas falando que não se estuda na véspera, não se estuda antes. Cara, eu estava tão tranquilo que eu estava no carro ali, ó, papirando ali, revisando. Falei, pessoal, repara que eu gosto muito de escutar a história de aprovados, porque tu vê que não existe um modelo pronto, uma receita pronta. Tem gente que fala aí que controla por planilhas, com não sei o quê, tantas horas líquidas, e para estudar tu para o relógio e depois coloca o relógio. E o Jair falou, Felipe, eu nem controlava tempo. Para mim o importante era eu cumprir meu planejamento. Exatamente. E não vou surtar com isso. Se eu estou cansado, eu durmo meia hora, durmo 40 minutos, volto. E então vê que, diferente do que muita gente prega por aí, muito guru de concurso prega por aí. Planilha com um monte de coisa que não sei o quê. E às vezes o básico funciona. É você se entender. Né? Exatamente. E você tem que... É o que eu sempre falo para a galera. O estudo tem que ser confortável. Estudar não tem que ser um peso. Não tem que ser não tem que ser um sacrifício para você, né? Chegou uma hora para mim, Felipe, que era prazeroso estar ali. Eu estava curtindo aquele momento. Pode parecer meio louco, cara, mas eu curtia fazer aquilo ali, porque eu sabia que eu ia chegar em algum lugar. Talvez não no meu sonho, mas eu ia parar em algum lugar. Uhum. E seria muito bom também. Entendi. Entendeu? Eu sabia que eu estava no caminho certo. Porque, cara, eu não conheço ninguém que se dedique na sua vida, que faça aquilo com paixão, com dedicação e não chegue a lugar nenhum, cara. Eu não conheci ninguém na minha vida que tenha feito tudo isso e não chegou a lugar algum, sabe? Eu conheço um monte de gente que começou e desistiu. Aí esse cara não vai chegar mesmo. Mesmo que não chegue aonde você está querendo chegar, você vai chegar num outro lugar que também é bom. Inclusive, eu tenho um exemplo disso. Um colega que estudou para PF, ele... Não sei o que aconteceu com ele, eu não tive oportunidade de conversar com ele pessoalmente ainda. O moleque estava entre os tops nos simulados e ele não passou. E ele passou na Civil do Amazonas, está lá fazendo o curso. Cara, por mais que você não chegue naquele teu sonho inicial, você vai chegar em algum lugar, cara. E talvez seja um concurso escada, talvez pode sim. Pô, mas o cara pode se encontrar lá também. É verdade. Como pessoa.
E aí ele não controlava ali, não era tão metódico a esse ponto de controlar isso. E agora você está dizendo também até que muita gente fala que não deve estudar de véspera. Você estava estudando 1 hora antes da prova, você estava revisando o meu conteúdo ali, minhas anotações. Então é você encontrar o que faz sentido para você. Então isso que ele está falando fez sentido para ele. De repente não faça sentido para outra pessoa. E está tudo bem, desde que você fique confortável com o seu estudo. Essa é a palavra, você tem que se sentir confortável. Como eu disse, não tem que ser um peso para você. No início acaba sendo um desconforto. Sim, porque você não está habituado àquilo. Não está habituado, mas depois você encontra a sua zona de conforto dentro do desconforto. Né? Isso aí. É a mesma coisa. Pensa o seguinte, você não gosta do trabalho que você faz. Você vai lá e faz por quê? Porque você precisa às vezes, porque você não tem outra opção. Você acaba fazendo. Aquilo é agradável para você? Não é. Mas você faz. O estudo no começo é isso. Mesma coisa. É desconforto. Não vai querer. Porque ninguém te ensinou que estudar é legal. Pô, jogar videogame é muito mais legal. Ir pra praia, passear, viajar. Pro cinema, jogar futebol, praticar um esporte, academia. É muito mais legal. É muito mais prazeroso. Agora, você precisa pagar um preço. Só que isso não tem que te afundar, cara. O estudo não tem que ser um fardo que você vai... que vai te trazer malefícios físicos, psicológicos. Sabe, você... Não tem isso. Você tem que estudar muito, mas aquilo tem que te trazer prazer. Aquilo tem que te trazer um conforto. Você não vai fazer nada bem quando você não gosta daquilo. E a gente, infelizmente, é ensinado desde pequeno que o estudo não é maneiro, né? Nas escolas. É verdade. Entendeu? Que não é... Você fica 4 horas ouvindo o professor falar, desde criança. É verdade. E eu escutei no último podcast que eu fiz, do professor Leonardo, uma coisa que fez muito sentido para mim, e vê se faz sentido para você, Jairo. É o professor nosso aqui de português, o professor Leonardo. Ele falou assim: Felipe, você já percebeu que quando você para analisar as pessoas que estudam, quantas coisas na sua vida, e eu quero que tu me fale assim, se tu lembra de muitas coisas ou poucas coisas. Quantas coisas na sua vida, durante a sua preparação, vamos botar ali, 2018, 2019, 2020, e aí um pouquinho de 2021, 3 anos e pouquinho. Quantas coisas na sua vida nesse período você acabou perdendo coisas realmente importantes? Não estou dizendo aquela coisa que você perdeu, uma festinha ali, alguma coisa ali, algo realmente importante. Pouquíssimos. Às vezes a gente tem a visão de que estudar para concurso público é algo que vai ser muito penoso e você vai... Felipe, quanto tempo eu tenho que estudar? Quanto tempo eu tenho que estudar para poder passar? O que está implícito nessa pergunta que me fazem todo dia no Instagram? Quanto tempo eu vou ter que sofrer para conseguir a aprovação? Quando ele fez essa pergunta para mim, irmão, eu só lembro de uma situação, que foi um carnaval que minha família toda viajou. Família toda, foi todo mundo. Eu acho que talvez tenha sido um dos poucos carnavais que a família toda se reuniu, depois que todo mundo já estava grande, todo mundo já estava... E eu fiquei estudando sozinho em casa, chorando. Eu e a cachorrinha, que não é nem mais viva. E aí, é a única coisa que... E não é nem pelo carnaval, mas porque minha família toda estava junta. Eu só lembro disso, irmão. Eu não lembro de mais nada. Normalmente o pessoal perde... É aquela coisa que já está acostumado a fazer. Aquele mesmo barzinho que já sempre, aqueles mesmos amigos, aquelas mesmas conversas. Então não são coisas que você está perdendo de tão importante assim. Sim. Mas a pessoa tem essa mentalidade, né? Então, aí a primeira palavra que você falou foi o quê? Penoso. É isso, o estudo não tem que ser isso, cara. A gente tem que mudar a gente tem que quebrar esse tabu, cara. Entendeu? De achar que... Cara, sofrimento mesmo, cara. É o cara que acorda às 6 horas da manhã, 4, 5 horas da manhã para trabalhar, pega o trem lotado, volta 10 da noite, pega um engarrafamento, recebe uma mixaria,
chega em casa meia-noite, toma um banho, a família está dormindo, ele já vai acordar cedo para sair de novo. Isso é penoso. É penoso, exatamente. Isso é penoso, entendeu? A gente tem que mudar essa visão do estudo. O estudo é um investimento. Eu tenho total certeza do que eu estou falando. Eu não gastei na minha vida 3 anos em alguma coisa. Eu não perdi. Eu investi 3 anos da minha vida. Vamos falar de investimento? Pensa comigo numa linha do tempo. Vamos pensar na linha do tempo. Eu investi 3 anos da minha vida estudando. Então é isso aqui da minha vida. E isso aqui é o que eu vou viver. Cara, daqui pra cá, olha o tamanho do que eu vou curtir da minha vida. E olha o que eu me sacrifiquei. Sacrifiquei. Exatamente. Então, cara, o que você quer? Você quer passar esse pequeno intervalo de tempo se dedicando, buscando algo melhor na sua vida? Ou você quer passar esse tantão de tempo sofrendo no emprego que você não gosta, trabalhando com uma coisa que não te faz bem? É totalmente desproporcional, né? Trazendo para matemática. Exatamente. Então, assim, vamos colocar assim em tempos: 3 anos de estudo, 30 anos de trabalho. Eu amo o que eu faço, cara. Eu não me sinto indo trabalhar, sabe? Eu vou com o maior prazer pro trabalho. Então, mudaria até a escala, né? Hoje é 1/3, seria 3/1, né? Cara, é sensacional, velho. É sensacional. Então, a gente tem uma visão errada. Pô, faça esse exercício em casa. Pô, vamos botar aí 5 anos. Pô, vou estudar 5 anos. Ah, eu passei no concurso que eu queria. Agora, quantos anos eu vou usufruir desse concurso? Do emprego que eu queria, sabe? Então, exatamente. Velho... Tudo que eu vou proporcionar para minha família, né? Então, show de bola, irmão. Cara, mas essa é a reflexão que a galera tem que fazer, né? Não adianta, tudo dá trabalho. Você estudar vai dar trabalho. Só que foi o que você falou. Estudar por 1 ano, 2 anos, 3 anos, que seja 5 anos, dá trabalho. Agora, você também trabalhar 30 anos, 40 anos sendo escravizado, dá muito mais trabalho. Pô, com certeza. Né? Então, escolhe qual trabalho você quer ter. E satisfação pessoal também, né, cara? Satisfação pessoal, exatamente. E aí veio a prova, no momento da prova. Fez a redação por primeiro, fez por último? Aí eu fiz tudo que eu tinha treinado. Aí fiz a prova, marquei tudo lá, né, o que eu sabia e tal. Aí deixei algumas em branco para voltar depois. Pessoal, para você que está começando agora concurso público, o Jairo, ele fez uma prova da PRF, que a banca organizadora era a antiga CESP, que hoje é Sebrasp. E é o modelo certo e errado. Nesse modelo certo e errado, cada vez que você erra, você perde ponto. Então, uma das estratégias que se adota é, quando não sabe a questão, por estratégia você deixa em branco, porque você não corre o risco de perder ponto, né? E aí você simplesmente fica zerado, você não ganha nem perde. Melhor do que você chutar e acabar perdendo ponto, né? Exatamente. E aí é um tipo de prova que exige ainda mais estratégia da sua parte, para saber o momento certo de você fazer a questão, o momento certo de você chutar e o momento certo de você deixar em branco, né? Então aí eu fiz, né? Aí foi desesperador, porque eu fiz tudo, eu estava tranquilo. Aí eu lembro que um dos fiscais, ele gritou assim, 1 hora para acabar. Cara, eu tava fazendo a redação no rascunho e eu não tinha passado o cartão resposta pro cartão, né? Pro cartão mesmo, oficial. Quer dizer, eu não tinha passado da prova pro cartão resposta. Rapaz, aquilo veio assim. Mas a prova já tinha acabado. Já. Faltava terminar a redação, passar limpo e preencher as 120 questões no cartão. Exatamente. Cara, aquilo veio aqui na minha garganta assim, eu comecei a ficar nervoso, a respirar forte e tal. Quando eu conversei com o Brito falou, você é doido, cara. Você é doido. Mas, Brito, era o que tinha ali no momento. E aí, pô, minha letra é relativamente bonitinha, né? Razoável. Parecia que eu tava escrevendo em eletrocardiograma, meu irmão. Tava assim. Meu irmão, era muito... Cara, foi loucura. Eu falei, rapaz, minha letra... Eu falei, o cara vai me dar um 0 aqui nessa redação só por essa letra. E aí, no desespero ali, eu consegui passar a redação, né, pro cartão,
pro final ali, para a resposta final. E aí faltava as alternativas, as questões. E aí eu lembro, cara, que isso é uma estratégia de prova. Eu tinha uma caneta diferente para marcar o cartão resposta. Isso eu já vinha pensando sobre isso e fui treinando isso. Para não falhar, era isso? Não, eu comprei uma caneta que a ponta dela era muito grossa. Então, para marcar o cartão resposta era muito rápido. Ah, entendi. Enquanto eu costumo fazer porque com se ela ponta é fina, tu tem que ficar mais tempo circulando. Exatamente. Se ela é mais grossa, tu preenche rápido. Rápido. Essa eu não sabia, hein? E assim, E ela me ajudou, eu treinei com ela também, né? Isso é importante. Eu não fiz diferente, eu fiz o que eu treinava. Eu peguei ela e tal, e a ponta dela era muito grossa, então eu marcava muito rápido ali. E aí eu comentei com o Brito que era o seguinte, o Brito é um amigo nosso, né? Aí eu falei assim, Brito, eu memorizava a ordem de 5 questões. Tipo, certo, errado, certo, errado, certo. Certo, errado. Isso. Entendi. Vai ganhar tempo. Isso. Porque se tu vai de um em um, não ia dar tempo. Aí eu pum. Aí o Brito, você é doido, cara. Você é doido. Como é que você fez isso? Eu falei, Brito, era o que eu tinha pra fazer. Aí, numa dessas, eu acabei anulando uma questão que eu acertei. Né? Eu marquei errado, e aí eu fui e marquei a outra alternativa para poder anular. Entendi. E não ser contabilizado. O que acontece? Vamos supor que ele achou que o gabarito era certo. Né? Vamos supor, achou o gabarito certo. Só que na hora que ele botou no cartão, ele botou errado. E aí ele tinha certeza que ele ia errar aquela questão. E ele ia perder um ponto. Então, em vez dele ganhar um, ele ia perder um porque ele marcou errado no cartão. Exatamente. Aí o que ele fez? Não, já que eu marquei errado no cartão, eu vou marcar o certo na mesma questão, porque marcando certo e errado na mesma questão, você anula ela. E você anulando, você não ganha ponto. Então, pelo menos... E nem perde, né? Não ganha nem perde. Zerado. Fica zerado. Aí eu fiz mas isso. Na hora que tu preencheu, tu... Puta aí merda. Eu concentrei mais. Eu falei, não, tem que concentrar, concentra e vambora. E aí eu concentrei, terminei, cara. Graças a Deus deu tudo certo. Aí eu entreguei a prova. E aí saí da prova com a sensação de dever cumprido, né? Uhum. E aí... Mas em cima do muro, não sabia se dava, se não dava, ou saiu otimista? Não, a prova veio muito difícil. Foi a prova considerada mais difícil da história da PRF. Foi esse concurso de 21. Uhum. E eu vi muita gente... Isso pra você foi bom? Foi excelente. A prova foi difícil? Excelente. Pra mim foi porque excelente. Porque a nota de corte abaixou, né? Isso. E eu sabia que ia passar quem tava preparado. Falei, meu irmão, pro cara tirar minha vaga aqui, ele vai ter que ter... Suado muito. Muito. Porque eu suei pra caraca, irmão. Então ele vai ter que suar, vai ter que ralar dobrado pra me tirar daqui. E aí, saí da prova, assim, com a sensação de atropelo, mais físico, porque foi muito difícil. Mas eu saí da prova assim, fiz o que eu tinha que fazer. Agora não é mais comigo. Já fugiu da minha esfera. O que eu podia fazer... eu fiz, agora é com Deus, que ele vai decidir, não sei. Vambora. Aí os colegas ligando e tal, pô, aí, como é que você achou? Aí você ouve de outros, cara, pô, muito difícil, não sei o que, acho que não deu, acho que não deu. E aí minha esposa perguntou, eu conversei com ela, né? E eu falei, ó, agora tá nas mãos de Deus, vamos ver o que acontece. E aí... fiquei esperando o resultado. Entendeu? Aí isso foi Dia das Mães, e aí maio. E aí o resultado veio quando? Acho que veio... Putz, agora eu não lembro de cabeça, cara. Não sei se veio junho, não sei, um mês e pouco. Veio o resultado da discursiva. Sai o gabarito preliminar ali, né? Uns dias depois. Depois sai o gabarito oficial, e aí tem recurso, essas coisas todas. Então o resultado acho que saiu em junho. Mas até da redação também veio a nota, não? Não. Veio depois só? Veio depois. Aí veio o gabarito, aí tu portou bem? Eu no preliminar ali fiquei na dúvida, né? Eu falei assim, ó, eu fui bem, aí diversos cursos divergindo das respostas. Mas eu falei assim, fui bem. Eu acredito que eu tenha entrado. Mas até então eu não sabia, não tinha certeza, né? Mas eu estava tranquilo. Falei, dei meu melhor, minha pontuação foi boa, acredito que tenha dado.
E fui esperar mesmo uma resposta sair, o resultado final, né? Show. E aí depois veio a redação, veio teste físico, veio tudo isso, né? E aí veio a classificação geral final mesmo, veio o quê? Final do ano? Foi, se eu não me engano, em agosto ou setembro. Agosto e setembro. Acho que foi isso daí. Aí veio dentro das vagas. Isso, eu salvo engano, cara, agora não lembro de cabeça não. Foi 300 ou 400 do concurso. Eram duas turmas de 500, não é isso? Não, era uma turma de 1.500, depois 1.500. chamaram outra turma de 500, que eram os excedentes, né? Ah, entendi. Então era uma turma só de 1.500. Isso. Entendi. E aí ficou em 300 e pouco, tua classificação. 300, 400 por ali. aí. E aí, show, foi só esperar. Quando saiu o resultado, esse colega que eu falei que tá lá na PC do Amazonas, ele que viu quando saiu o resultado, porque eu achei que ia sair à noite. Uhum. E aí eu não dormi, né? Não dormi. E a ponto de eu incomodar minha esposa, eu fui dormir no quartinho de estudos. Aí eu não dormi, fiquei a noite toda ali revirando. Cara, quando eu consegui cochilar de manhã, meu telefone tocou. Era o colega. Pô, parabéns, irmão, não sei o que. Pô, felizão, você e o Gabriel passaram, não sei o que e tal. Eu falei, pô, como é que tu viu isso, cara? Aí ele, pô, saiu no Diário Oficial. Eu corri pra tentar ver, né? Cadê que o Diário Oficial abria? Não abria. Eu falei, qual é, Matheus? Não brinca com isso não, cara. Isso é sério, mano. Ele, não, eu vi teu nome lá, pô, não sei o que e tal. E nada de abrir. Quando eu consegui finalmente acessar o Diário Oficial, aí eu vi meu nome lá, cara. Aí foi incrível, assim, cara. Foi um momento que, pô, foi sensacional, mano. Você tira um peso, sabe, das costas, assim. Você vê que até então ali eu tinha passado, isso ainda faltavam as outras etapas, né? Mas você vê que tudo que você fez ali, cara, deu resultado, pô, é indescritível. Acordei minha esposa gritando, tomou um susto, pensando no que eu compartilho contigo essa emoção porque eu vi, né? A relação que tu tinha, eu vi o quanto você estava determinado. Poucas pessoas eu vi em concurso público ter tanto desejo por um concurso público igual você. Porque a maioria fala assim, cara, eu quero concurso público. Só que a pessoa acaba, pode ser esse, né? Tu não, cara, é isso que eu quero. Às vezes eu conversava contigo da PF e tu falou assim, Felipe, a PF pode pagar mais, mas meu sonho é PRF, cara. Isso aqui que eu quero, entendeu? Assim, são perfis, né? Eu tenho diversos colegas que passaram para a PF e fico feliz demais, porque eles estão onde eles queriam estar. E eu estou onde eu queria estar. Uhum. Então, cara, pra mim, eu amo o que eu faço, velho. Não tem... Pra mim não tem... Eu não vislumbro nada assim, sabe? Aquilo ali era tudo que eu sonhei. Era exatamente aquilo ali que você... Tudo que eu sonhei. E aí veio o resultado e tal, você chegou lá na PRF, no curso de formação, já em 2021. Isso, 2021. Não, já não, ainda em 2021. 2021. Final de 2021. Setembro, agosto, setembro ali. Eu fui um pouco antes, porque assim, teve a data... Brasília, isso, né? Foi Brasília. Não, Canasvieiras, Florianópolis. Em Florianópolis, o curso de formação é lá. Isso, da PF que é em Brasília. Ah, sim. Aí, cheguei lá, eu cheguei um pouco antes, porque teve um imbróglio de decisão judicial, de suspensão, de convocação, teve todo um embrólio jurídico ali. Uhum. E aí ficava naquela e tal. Aí quando eu cheguei lá em Canasvieiras, eu fiquei uns dias ainda sem saber se realmente ia acontecer ou não, né? Aí foi quando a liminar caiu e o curso pôde começar. Eles convocaram e tudo mais. Aí o curso começou mais ou menos em setembro. Quanto tempo de curso de formação? O meu foram 3 meses e pouquinho. 3 meses? E só para a galera saber, por exemplo, no curso de formação, você já começa a ganhar o salário da PRF, ganha percentual, como é que é? Você ganha uma bolsa, né? Uma bolsa de estudo. É o que? Mais ou menos que metade? Metade. Metade do salário. Isso. E quem vem de outros órgãos tem a opção de optar pelo recebimento do próprio órgão, né?
ao invés de receber a bolsa. Quem já é servidor público Isso. pode ir se apresentar e continua ganhando salário de servidor Ele público. tem a opção de escolher se ele vai receber ou... De repente a bolsa pode até ser mais do que ele ganha, né? Isso. Aí ele ganha a Ou bolsa. o contrário. Entendi. Entendeu? Mas você, como não era servidor, Isso, não aí era. ficou com a bolsa ali. Isso. Aí então ficou praticamente o final do ano de 2021, ali no curso de formação. Isso, setembro, outubro, novembro, finalzinho de setembro, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. 23 de dezembro. Acabou. Foi a formatura, 22 para 23, né? E assim, Jair, o curso de formação da PRF, como é que é? É internato, não pode voltar para casa? Não. O curso é pesado, é pauleira, é estudo, é relação física? Como é que é o curso de formação? Não é internato. Internato é o sistema da PF, né? Que ela tem lá e tudo mais. Na PRF, você volta para sua casa ali, né? Lugar que você alugou ali para morar. Vai e volta todo dia. Isso. Meu curso foi eles diminuíram o tempo, né? Normalmente são 4 meses e pouquinho. E o meu não, o meu... Para poder terminar ali no final do ano, né? Isso. Eles já queriam o pessoal na efetiva em janeiro. Isso. Eu tomei posse em dezembro mesmo. Aí em dezembro Fui já começou a nomeado trabalhar. ali na formatura. E já foi essa direto nomeação. Isso, eu voltei para o Rio e fui tomar posse na data que estava prevista para o primeiro dia. Entendi. Né? E assim, com relação ao curso extremamente técnico da PRF, extremamente técnico, incrível a logística, sabe? O meu foram 1.500 alunos, cara. Você imagina a logística disso tudo, sabe? E nada atrasava, tudo pontual, as aulas, tudo voltada para o seu dia a dia ali, né? Uhum. E, como eu disse para a galera, tem o PRF Ensino. Entra lá no Instagram, que tem diversos vídeos lá da própria instituição divulgando como é o curso de formação. Entendeu? E ali tinha uma nota também para manter? Teve aluno que não teve nota e acabou sendo desligado? Tem isso também? Tem isso também. Você tem um mínimo lá, né? Que você tem que alcançar, tem prova. Prova do Sebrasp, inclusive. Prova do Sebrasp. E ali... Quem não alcança o mínimo, está desligado. Está desligado. E de acordo com a posição ali que tu vai escolher para onde tu vai. Isso, a tua lotação está diretamente relacionada ali é porque assim, veio a prova objetiva, redação, pega esses pontos, soma com os pontos do curso de formação. Então a sua colocação final para escolher aonde você quer trabalhar, pega a nota do concurso também. Isso. Entendi. E aí no final são uma relação lá de locais e você vai marcando por preferência, né? Entendeu? Entendi. Mas o curso é extremamente técnico. Aprendi demais, cara. A logística, como que eram os instrutores, como que o conhecimento era passado ali, algo... Muito bem organizado. Muito. Extremamente técnico, cara, assim. E muito prático, porque você vai fazer mesmo no dia a dia. Voltar para o dia a dia ali. Entendeu? Beleza. As aulas. E aí acabou o curso de formação, você voltou para o Rio, até que tua lotação ficou Campo Grande, não é isso? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Fui pra lá, tomar posse lá, fiquei lá. Aí ficou lá, tomou posse lá, final de 2021. Isso, dezembro, 27 de dezembro. 27 de dezembro. Aí ficou lá 5 meses? Não, fiquei até... Não, foi mais. Foram quase 11 meses. Dei a sorte, né, de ter uma turma, os excedentes, alguns dos excedentes foram chamados, e aí abriu um concurso de remoção, né? Entendi. E aí eu consegui voltar para o Rio de Janeiro. Aí hoje já está lotado aqui no Rio de Janeiro. Sim. E aí eu queria que agora, Jair, tu contasse um pouquinho como é que é esse trabalho da PRF. Claro, o que tu pode contar, né? Acho que nem tudo se pode contar, mas o pessoal tem muita visão da PRF ser apenas aquele policial que vai abordar e vai ficar multando as pessoas, né? Nas estradas. E a gente sabe que não é muito isso, né? Não é muito isso não. Que isso é só um pontinho do trabalho de um PRF. Existe uma série de outros trabalhos. Eu queria que você trouxesse a sua visão como policial rodoviário federal
qual é o papel efetivo da Polícia Rodoviária Federal no nosso país, o quanto a PRF contribui para um país, para o nosso país, né? Não só para poder trazer segurança nas nossas fronteiras, Sim. mas também todo o trabalho que se faz de educação de trânsito, de tudo isso. É claro que não dá para você elencar tudo, porque é muita coisa que a PRF faz, mas para poder o pessoal tirar um pouquinho dessa ideia de que a PRF é só aquilo que a gente vê da rodovia ali multando. Então, o trabalho a multa, cara, ela é uma forma de educação também, né? Para que você consiga perceber que você cometeu uma infração de trânsito ali, né? A gente trabalha por um trânsito mais seguro, né? Isso envolve diretamente a minha conduta, a sua conduta, de todos nós. Nós somos o trânsito. O trânsito envolve veículos, pessoas, animais. Então, a gente trabalha para reduzir o máximo número de acidentes, de mortes. Nós seguimos o plano, um plano que a gente tenta reduzir em 50% o número de mortes e de acidentes, por número de habitantes e por número de veículos também. Então, o trânsito, a gente tenta trabalhar nessa segurança, na educação, tem o cinema rodoviário, né? Por isso a importância de seguir o perfil lá da PRF oficial, que você vai ter toda essa divulgação de campanhas, de projetos, né? O cinema rodoviário é um deles, o qual as pessoas assistem uma série de filmes e de situações que acontecem no trânsito para conscientizá-las. Eu lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, eu tive o enorme... Eu me senti privilegiado de trabalhar no FETRANS. FETRANS é o festival de teatro voltado para o trânsito. E sabe quem faz isso, Felipe? As crianças, cara. É mesmo? Das escolas públicas. O tema é o trânsito. E, cara, elas apresentam teatros a respeito do CTB. E, assim, CTB, para quem não sabe, é o Código de Trânsito Brasileiro, exatamente, né? Que rege o nosso trânsito, né? Uhum. E assim, eu fiquei maravilhado, Felipe, com o trabalho daquelas crianças, com aqueles talentos, sabe? E nas escolas públicas, irmão. E assim, cara, que trabalho lindo da PRF, das escolas. E o Detran é parceiro também da PRF. Uhum. As crianças recebem uns brindes, os vencedores recebem bicicletas. Enfim, é um trabalho fantástico, sabe? Eu não tinha conhecimento fora da PRF. Eu tive o privilégio de trabalhar nesse festival de trânsito, conhecendo hoje as diversas cidades do Mato Grosso do Sul. Tudo para conscientizar as pessoas através do teatro, né? Daquelas crianças ali. Sensacional. Bom, além disso, a PRF trabalha com prevenção de crime ambiental, né? Exploração sexual de crianças e adolescentes. Nas estradas, né? Ali nas rodovias, né? Inclusive tem um projeto Mapear. Procura aí que você vai ver a PRF em ação com outros órgãos, né? Entrando em prostíbulo, fazendo as fiscalizações nos postos de gasolina de estrada. Então, tem uma série de coisas. A PRF atuou diretamente, né? Tem pesquisa alarmante de situações que acontecem, às vezes, não sei se a gente pode falar, porque às vezes o vídeo pode acabar caindo aqui no YouTube, pelo que a gente vai falar, em termos do que acontece com as crianças, né? Vamos dizer assim, nas estradas brasileiras, né? Sim. E tudo isso é a PRF que está em cima para evitar, combater diretamente tráfico de crianças. A gente trabalha tudo para prevenir, entendeu? Para a segurança das pessoas mesmo, daquelas crianças, crime ambiental, enfim, o próprio crime organizado, né? Então, cara, o trabalho da PRF é muito grande. Muito vasto. Aí, muito bonito. Tu chegou a falar que lá em Campo Grande chegou a fazer a parte administrativa também, né? Sim. Então tem essa parte também
da possibilidade de você trabalhar diretamente ali, né, dentro da atividade mais operacional, vamos dizer assim, e também tem um trabalho administrativo também, né? Sim, também conduzido pela PRF. E eu trabalhei num núcleo muito importante, cara. Trabalhava diretamente com o núcleo de acidente. Então eu trabalhava... Analisa pesquisas, dados, estatística dos acidentes. A gente montava, a PRF monta, né? Visando sempre a redução de acidentes e de óbitos, né? Então a gente pega aqueles dados estatísticos ali, começa a dar sustentação para operações, né, relacionadas à educação para o trânsito, entendeu? Então são diversos ramos, né? Agora, o que é engraçado, quem te conhece, né, e quem fala muito isso é a Tati, professora de português, né? A Tati falava assim, não sei exatamente a frase que ela falava, mas o Jairo não tem cara nenhuma de policial, né? Assim, o teu perfil nunca foi um perfil de policial em si, né? Tu sempre foi um cara que a gente olha pra você, um cara sempre ali despreocupado, um cara leve, um cara sempre... E às vezes a gente vê muito policial que é aquele cara que tá sempre ligadão, sempre escaldado, né? Aquela coisa meio assim. Então assim, quem te conhecia acabava não vendo em você um perfil clássico de policial, vamos dizer assim, né? Pela forma como que você fala, uma forma como você sempre levou a tua vida, sempre muito de boa, sabe? E o cara sempre muito humilde, sempre muito conversando ali, despreocupado. E aí, por que esse comentário meu? Porque às vezes eu perguntei isso para uma pessoa, um aluno que eu tive que passou para a PM de São Paulo, e eu perguntei para ele o seguinte: tem gente que quer fazer concurso público, mas o negócio dele é fazer concurso público. Às vezes ele não estuda tanto o órgão assim quanto você estudou e se encantou pela PRF. A gente viu o teu brilho no olhar quando você fala da PRF. E aí eu perguntei, mas esse aluno que passou, ele sempre foi um perfil clássico de policial. Ele serviu quando tinha 18 anos, então ele sempre teve essa vida de militar, aquele vibrador, aquele cara, sabe, que já tinha no sangue dele aquela coisa de combate, aquela coisa de, sabe? E aí eu perguntei para ele o seguinte: uma pessoa que faz o concurso público aí para a PM de São Paulo, e uma pessoa que não é tão vibrador assim quanto você sempre foi na tua vida, ela consegue no curso de formação incorporar nela essa veia pela segurança pública? Porque eu acho que segurança pública, na minha concepção, você pode me corrigir se eu estiver errado, eu acho que é o segmento de concurso público que, na minha opinião, exige mais aptidão da pessoa, porque os outros cargos, um concurso de tribunal, alguma coisa assim, você até se adapta. Segurança pública, para você se adaptar, se você não tiver aquele lance na veia ali de gostar, de vibrar pelo órgão, é mais difícil você sustentar a tua vida toda ali. Então, ou você se enquadra naquilo, ou você vai pedir exoneração depois de um tempo, porque aquilo ali não faz parte do teu perfil. E aí eu perguntei para ele isso. Aí ele falou: poxa, Felipe, tem muita gente que entra no curso de formação aqui e o cara realmente pede para sair porque ele vê que, cara, isso não é para mim, não é compatível comigo. Sim. Não é o que eu não estou falando que está certo, está errado. Cada ser humano é um ser humano, cada um é de um jeito, e o que eu estou dizendo só é para a pessoa poder escolher bem um concurso, porque de repente aquele concurso não é da característica da própria pessoa. Então, você, como a gente olhava e vê você um cara, você fala: pô, nunca ia dizer que o Jairo seria um policial, né? Mas, pelo contrário, você vibrador, você se encanta, você é apaixonado pela PRF. Aí eu te pergunto, uma pessoa que não tem na veia esse perfil de policial, né? Ele faz a PRF, por essa vasta possibilidade que a PRF tem, de repente trabalhar no administrativo, de não só ser aquele cara do combate, da operação em si ali nas estradas, a pessoa consegue lá dentro se adaptar e ter outras coisas, ou mesmo assim você vê que é necessário sim ter esse desejo de ser um policial? A gente costuma dizer assim, tomar cuidado para não comprar ingresso pro filme errado, né? Tem que tomar esse cuidado.
como você falou, segurança pública é isso. Você está exposto o tempo inteiro, né? A gente é carioca, já é sobrevivente de natureza já, né? Você veio de comunidade, então você viu muitas coisas desde pequeno, né? Já passei por muita coisa, muito tiroteio. E tu era quem? Eu era o ninguém ali, eu era perdido ali. Então, a questão de ser uma pessoa tranquila é que eu tento sempre manter como que eu vou dizer? O meu foco. Serenidade, a calma. Isso. Porque se você se apavorar, você vai sair do seu... você não vai raciocinar direito. Então, eu sempre tento me manter equilibrado. Equilíbrio é a palavra perfeita. Entendeu? Tem a questão do perfil? Tem. Mas, às vezes, como eu falei, o cara, às vezes, não tem perfil nenhum, mas ele se encanta por aquilo ali e ele passa a ter tanto amor por aquilo ali que ele desenvolve isso. Claro, tem pessoas que não. Realmente, o cara vê, olha aquilo aí, pô, isso aqui não é pra mim, valeu, e vou embora. Tá? Mas... PRF é tão grande, cara, o órgão é tão bonito assim, trabalha com tanta coisa que eu acredito que a pessoa tem a possibilidade de se encontrar. E como eu falei, você tem que trabalhar com aquilo que você ama. Eu amo aquilo ali. Então, eu trabalhei em administrativo, eu adorava fazer o que eu fazia. Eu sempre me dediquei. Quando estou no operacional também, pô, mesma coisa. Nada mudou. O meu sonho é estar lá. Entendeu? Então, sim, eu vejo que você tem que estar num lugar que você sente prazer de estar. Sabe? A mesma coisa, pô, você não vai dar aula sem prazer, porque você vai trabalhar de uma forma ruim, cara. É verdade. Mesma coisa na polícia, cara. Qualquer polícia. Em termos de hoje, no administrativo, a jornada, porque o policial é muito coisa assim, muito de escala de trabalho, né, de um policial. Conta um pouquinho para a galera, na PRF também tem isso, o administrativo é diferente do operacional, né? Como é que funciona a escala de trabalho na PRF? Questão de escala, sim, né? A questão administrativa, ele vai trabalhar nos horários administrativos, né? Tem a escala semanal, tem a carga horária dele ali a cumprir semanal. Aí vai ter que ir todo dia? Todo dia. E já no operacional não, ele tem uma escala, cumprir, né? E ele vai lá e cumpre a escala dele. Normalmente é aquela 24 por 72. 72, isso aí. Tira o plantão de 24 ali, 3 dias em casa. Isso. Então, tem a possibilidade de você trabalhar interno, trabalhar operacional. Tem os grupos especiais também. Tem perfil para todo mundo, cara. Entendeu? Tem perfil para todo mundo. Você tem que trabalhar, de novo, com aquilo que te faz bem. Até os instrutores também, né? Exatamente. Tem até, se você é um cara que se adapta ensinando, pode ser um instrutor, né? Pode ser... Todos os no meu curso de formação, todos os instrutores eram policiais rodoviários federais. Então, o cara tá te passando o que ele viveu ali no dia a dia, o que ele vive, né? Entendeu? Então, perfil assim, porque a sociedade, taxar um perfil é meio... Como que tem que ser um policial? Não sei, tem que ser grosso, tem que ser cara fechada. Eu acho isso tudo... relativo, né? Estereótipo. Como é que eu vou? Estereótipo, né? Exatamente. Pô, eu tive diversos professores. Uns engraçados, outros carrascos, outros paizões. Qual é o perfil do professor? Exatamente. Entendeu? Tem tudo isso, cara. Eu acho que você tem que fazer bem aquilo ali. Entendeu? Tem que amar e fazer bem. Procuro sempre fazer meu melhor ali, né? Agindo dentro da legalidade, respeitando todo mundo. Entendeu? Até na própria abordagem em si. Exatamente. E no início, como é que foi? Foi... Desafio? Você muda a chave assim, né, cara?
Levantar a mão ali, mandar encostar. Pois é, meu time me fez essa pergunta. Ele, como é que é? Eu falei, pô, tia, é sinistro. Você levanta a mão e o cara para. Se eu tiver de roupa comum, o cara vai passar por cima de mim. Entendeu? Mas... Fala, quem veio lá da favela não era nada, agora levanta a mão e o cara encosta, né? Exatamente. Então, cara, assim, eu vejo que é muito prazeroso, cara, é muito maneiro, é muito divertido. Eu vou pra lá com a diversão no sentido de gostar demais daquilo que eu faço, sabe? Pô, é sensacional, sabe? Não me vejo trabalhando com outra coisa, entendeu? Isso eu tinha certeza que ia acontecer, até porque você fez bem o dever de casa, né? Você estudou o órgão antes, você viu o que o órgão fazia, Exatamente. Você se identificou com isso. Então, quando você estudou e botou na tua cabeça, você já chegou lá sabendo exatamente o que você ia encontrar. Porque você já tinha se encantado pela missão, pela essência de um PRF, né? Exatamente qual era o trabalho, o que fazia. Então, não é comprar ingresso pro filme errado, é saber, ir fazer o que eu sei que eu tinha que fazer. Entendeu? Teve contato com esse teu amigo que passou antes de você, então Isso, ele deve ter te contado como é que era lá dentro, como é que era o dia a dia. Isso fez você entender mais ainda como é que era a vida de um policial rodoviário. Eu tenho a enorme satisfação de trabalhar com diversos amigos também, né? Que passaram juntos também. Então, pô, cara, é sensacional. Você conhece também diversas pessoas de diversos lugares do país. Tive a experiência de morar em outra cidade também. Pô, foi maravilhoso. Um beijo aí pro pessoal de Campo Grande, lá Mato Grosso do Sul. Amava a cidade. E, cara, foi assim, são experiências incríveis, cara. O estudo te proporciona coisas incríveis, né? E tá no lugar que eu estou, que eu adoro estar ali, e é sensacional. E chegando já no finalzinho do nosso bate-papo aqui, eu queria que tu contasse um pouquinho, porque quando você é concurseiro, você parece que é tudo de ruim, né? Porque você é egoísta, você só quer estudar, você é antissocial, é isso, aquilo, outro. E agora o outro lado, como é que foi ali a esposa, a mãe, o teu tio que tu falou que te apoiou tanto, como é que foi esse momento de chegar e dar aprovação? Foi assim, eu só agradeço hoje, cara, por tudo que eu vivi, todas as dificuldades que eu vivi, que me fizeram amadurecer, para hoje eu dar valor àquilo que eu conquistei, sabe? E olhar para eles e ver que eles sentem orgulho do que eu me transformei como pessoa, não tem palavras assim, sabe? Pô, minha mãe super orgulhosa, minha esposa super orgulhosa, meu tio também. Então, diversos amigos também, sabe? Que a gente não tem noção, mas a gente acaba virando referência para essas pessoas também, né, cara? Então, eu só agradeço a Deus por... Eu me sinto privilegiado, a verdade é essa. Me sinto privilegiado por tudo que eu vivo. A mudança na minha origem, de como eu vim batalhando, todas as dificuldades. Nunca passei fome, graças a Deus, mas sempre foi muito sofrido. Pô, minha mãe é meu espelho, assim, cara, de dedicação, de como uma pessoa tem um caráter honesto, sabe, íntegro. Sempre batalhou bastante. Então, poder dar orgulho para ela não consigo encontrar um adjetivo, sabe? Me sinto privilegiado, abençoado demais, assim. E com certeza o que ela queria era só que o filho fosse feliz. E hoje ele é, né? Muito. E ela é um motivo de orgulho para ela imenso, né? E tenho muito orgulho de ser filho dela também, cara. Por tudo que ela passou, por tudo que ela viveu, tudo que ela batalhou. E às vezes, eu sempre falo com a galera, né? Eu não tenho nada que pedir a Deus mais. Só saúde. E agradecer por tudo que eu vivo, por
por poder viver meu sonho, realizar meu sonho, poder ser um motivo de orgulho para minha família, espelho para outras pessoas. A gente não leva nada desse mundo, cara, nada. Eu não vou levar carro, não vou levar nada. Então, você tem que deixar coisas boas para essas pessoas que, quando as pessoas se lembrarem de você, né? Pô, não, o Felipe era assim, assim, assim. Pô, sempre coisas boas. Então, eu sempre tento deixar essa semente boa nas pessoas. Que a gente não leva nada, então, valorize sua família, valorize quem está do seu lado ali, batalhando com você, vivendo sua vida, quem te apoia, porque, meu irmão, para te criticar, que mais tem gente, tem fila aí, né, para criticar, para dizer o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer da sua vida, mas para te apoiar, são poucas pessoas, e essas pessoas merecem muito reconhecimento, merecem todo o seu carinho, assim, de reconhecer que aquelas pessoas foram fundamentais para você, sabe? Você chegar. O concurso público nunca é uma conquista individual. Ninguém vence sozinho, né? Exatamente. Então a gente sempre tem apoio de várias pessoas, e às vezes as pessoas apoiam a gente, às vezes só o fato de não atrapalhar nosso estudo, a pessoa já está apoiando, né? Exatamente. Então, às vezes a pessoa, quando você está estudando concurso público, você fica tão, como é que eu vou dizer, carente, entre aspas, assim, de uma pessoa que chega ali e dê uma palavra e, porra, dá um incentivo o dia que tu tá na merda, o dia que tu tá ruim. Mas, às vezes, também a pessoa que deixa você lá, entende o teu momento, não te cobra, sabe? Isso já é uma grande ajuda para o concurseiro, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. É muito importante. Cara, assim, você ter aquela pessoa que vai te apoiar é um grande plus, né, cara? Normalmente é doído mesmo, mas quando você tem pessoas que te amam e entendem seu sonho, se torna um pouco mais fácil, né? Se torna um pouco mais leve, melhor dizendo, né? E às vezes é importante da gente também, tu falava muito isso sempre quando estava estudando, que você conversava com tua esposa, né? E falava, eu tô aqui, tô estudando, tua esposa estava trabalhando, então às vezes ela que conseguia ali dar uma ajuda ali nas coisas de casa, e você falava assim, cara, mas esse projeto aqui é um projeto nosso, porque quando eu passar, aí eu vou te dar o suporte para que você também, e hoje está acontecendo isso, né? Então hoje você pode dar esse suporte para ela, para que ela agora resolveu estudar para o concurso público também. Sim, espero que ela se Então, isso é algo que ela se espelhou em você e se espelha em você. E hoje você está podendo dar esse suporte para ela e trazer mais qualidade de vida para vocês, para tua mãe, né, para o teu tio. E isso através do estudo, né, irmão? Exatamente. Cara, como eu falei, a gente não pode ver o estudo só como um malefício ali de perda de tempo, isso não vai dar em nada. Não, cara, isso vai dar em algum lugar sim, em um lugar bom, cara. Tenha fé e trabalhe bastante, se dedique bastante. Você vai chegar num lugar bom, cara. Você vai mudar a sua vida e você vai mudar a vida de outras pessoas. Tenha certeza disso, cara. Nada é em vão. Você não volta vazio. Se você fizer estudar legal, se dedicar, como eu disse, eu nunca vi ninguém que fez isso, que se dedicou, que batalhou pelos seus sonhos, voltar sem nada. Não tem. A vida não seria justa, sabe? E, tenho certeza que todo mundo merece ter uma vida digna, né? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo colegas conseguindo realizar sonhos, progredindo na vida. Então, vai e vença, se dedique, vale muito a pena. E hoje, como você falou, hoje eu tento fazer com que ela tenha esse suporte para que ela possa alcançar o sonho dela, independente do que seja. É o sonho individual, né, cara? Eu não posso sonhar por ela. Eu tenho certeza que ela não poderia realizar o meu sonho. Eu que tinha que fazer. Da mesma forma, ela que vai ter que fazer. Agora, o suporte, com certeza eu vou estar do lado dela lá. Isso já é fundamental.
Galera, esse foi mais um podcast. Gostei muito do nosso bate-papo, irmão. Te agradeço pelas palavras. Me emocionei em alguns momentos. Eu segurei aqui para não chorar aqui, porque chorando demais. Porque eu conheço a tua história. E queria que você deixasse um recado final para a galera. A câmera é sua, para a galera que com certeza se motivou com a tua história aí. O quanto você mudou de vida de onde você veio e onde você está. E eu tenho certeza que vai chegar em lugares mais longe, porque foi o que você falou. O estudo, ele não só te proporcionou um trabalho onde, na verdade, não é trabalho, porque você gosta do que você faz, mas ele também te transformou, né? Então, tenho certeza que a vida tem muitas coisas boas para te dar ainda, né? E assim como você mudou de vida através do estudo, tenho certeza que muita gente se motivou e queria que você deixasse uma palavrinha final para essa galera aí que está nessa árdua missão de passar em concurso público. Bom, agradeço pelo convite, né? Fico muito feliz de poder voltar aqui e te rever, ver que você está bem, isso me alegra muito. A gente, como eu falei, eu me alegro vendo os meus amigos bem também. Então foi um prazer enorme estar aqui, dividindo um pouquinho da minha vida, né, com essa galera. E o recado que eu tenho para dizer para essa galera é o seguinte, rapaziada, o tempo vai passar, você fazendo ou não. Como que você se imagina daqui a 5 anos, por exemplo, que é um período curto da vida, né? Você se imagina no mesmo emprego, na mesma rotina, ou você se imagina no cargo público de seus sonhos, trabalhando com o que você ama? Reflita sobre isso. O tempo vai passar, você fazendo ou não. Então eu espero que você faça por você primeiro, tá? Mude sua vida, se dedique, tenho certeza que Deus vai te abençoar e você vai chegar nos seus sonhos, você vai realizar seus sonhos e você vai poder abençoar outras pessoas também. Você vai ser motivo de inspiração para outras pessoas, né? E cada pessoa tem uma história linda, né? Então, que você possa realizar seu sonho e inspirar pessoas também. É isso que eu tenho para dizer. Estou na torcida, fico feliz demais. O pessoal aí, quando for passando, vai te avisando, né? Vai divulgando lá que, pô, vou ficar bem feliz de saber que a galera tá seguindo a vida, né? Tá evoluindo. É isso. Galera, então isso foi mais um FL Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o PRF Jairo Dias. Também nosso professor de física aqui, né, do nosso curso, e espero que você tenha curtido. Se você deseja que a gente entreviste mais algum funcionário público ou algum outro professor que você queira que a gente faça o convite para vir aqui no podcast, deixa aqui nos seus comentários. Lembra de se inscrever no canal também se você não está inscrito, tá bom? Vamos deixar também aqui na descrição a rede social da PRF, que o Jairo comentou, também o perfil do Jairo aí, para você ver um pouquinho do dia a dia dele. Não sei se o Jairo posta muito, não, o trabalho não é de postar muito não, né? Não. Ele é mais discreto. Eu sou Mas na minha. a gente vai deixar aqui mais o perfil da PRF para que você possa conhecer um pouco mais do trabalho da PRF. De repente você se encanta, assim como o Jairo se encantou, e quem sabe, num futuro breve, você não está trabalhando junto com o Jairo na PRF e fala que você escolheu o PRF vindo desse podcast. Olha que legal seria, Jairo. Isso é muito maneiro. A gente sonha, né, em ter pessoas que trabalhem com a gente, que amam aquilo como a gente, né? Então, da mesma forma que eu procurei lá sobre o órgão, agora você tem o Felipe vai deixar na descrição o canal oficial do órgão. Então, pô, você vai ver tudo lá que o órgão disponibiliza. Cuidado que você pode se apaixonar, né? Fala pra gente. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Galera, um beijo no coração de cada um de vocês, um forte abraço e até um próximo episódio do FL Podcast. Valeu. Já não,